Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje finalmente a gente vai falar sobre personalidade. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os 5 grandes traços de personalidade, que é a classificação, a divisão mais aceita e mais provada pela ciência. E gente, esse aqui é um primeiro vídeo de uma sequência de 2 que eu vou fazer, porque eu achei melhor dividir esse conteúdo aqui em 2 vídeos para ficar mais completinho e com mais informações para você. Então hoje, nesse aqui, eu vou te explicar o que é personalidade, como funcionam esses 5 traços e te dar um panorama geral já para você começar a se identificar ali. Mas no próximo vídeo eu vou te passar um teste prático para você identificar exatamente qual é a sua personalidade e eu vou entrar um pouco mais no detalhe em cada um desses traços, nas facetas dele e tudo que você precisa entender para nunca mais esquecer e para se entender e entender as outras pessoas da melhor forma. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento sempre baseado em ciência. Então já se inscreve aí para não perder o próximo vídeo e vamos lá. E galera, eu tenho um certo carinho até por esse assunto aqui, porque foi um dos primeiros que eu tive contato e comecei a entender em relação ao comportamento e a neurociências de uma forma geral. Lá para 2019 que eu ouvi falar a primeira vez esses nomes e essa questão da personalidade de uma pessoa, daí então eu comecei a estudar e me encantar bastante pela área e não é à toa que hoje eu ensino sobre isso, né? Entender sobre a sua personalidade é extremamente importante para o seu autoconhecimento, porque além de começar a enxergar, começar a entender por que as coisas são como são na sua vida e achar ali uma melhor forma de lidar a partir desse conhecimento, você também começa a identificar os seus pontos fortes e fracos e consegue começar a trabalhar em cima deles para ir se aperfeiçoando. Eu sou um pouco suspeito para falar desse assunto, mas entender sobre personalidade foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a me entender muito melhor, evoluir como pessoa, mas também como filho, como amigo, como namorado, ou seja, como uma pessoa que convive com os demais. Eu comecei a entender e compreender muito melhor as pessoas à minha volta e isso me fez evoluir bastante. Mas então, iniciando bem do comecinho, o que é personalidade? Isso que a gente chama de personalidade é a junção, é a soma, né? A média que a gente faz desses 5 grandes traços da sua personalidade. Cada um desses traços acabam servindo como uma lente, como um modelo base padrão de como você tende a enxergar as coisas, a ter percepção sobre as coisas e até um modelo base também para como você vai agir frente às situações do dia a dia. Talvez fique um pouco abstrato para vocês entenderem assim, mas imagina como literalmente uma lente de óculos como esse. Mas no seu caso você está utilizando lentes escuras, daqueles óculos de sol. Se você está usando um óculos desse, a sua percepção das coisas vão ser mais escuras naturalmente, talvez com um pouquinho menos de cor, até dar aquela sensação de mais brando, né? Mas no caso se vocês estivessem usando um óculos como o meu, que a lente é transparente, a sua percepção seria totalmente diferente, não é mesmo? Então cada um desses traços funcionam como uma lente, uma tendência a você ter uma percepção ou até um comportamento mais voltado para esse viés. Um exercício prático bem legal para a gente entender melhor essa questão da diferença de percepção que eu aprendi em um curso sobre personalidade, inclusive, é o seguinte: eu estou colocando uma imagem na tela aí para vocês e eu quero que você pense qual é o animal que você está vendo. Eu não sei qual que foi a sua resposta, mas olha de novo e tenta achar uma ave nessa imagem. Provavelmente você achou um pato, certo? Mas e se eu te disser que na verdade não é um pato que está aí nessa foto, e sim tem outro animal, que é um mamífero bem peludinho e com orelhas grandes? O que você percebe nessa imagem? Isso mesmo, é um coelho. Alguns de vocês perceberam logo de cara um animal ou outro sem eu dizer nada para moldar a sua percepção. Esse exercício, essa brincadeira é muito legal para a gente entender como cada um enxerga a partir das suas lentes e que muitas vezes, na verdade, não tem uma visão, uma percepção certa ou errada sobre aquilo. Elas só são diferentes, assim como acontece com a sua personalidade. Não existe uma certa, não existe uma errada.
É claro que cada uma delas, cada nível dentro de cada traço tem as suas vantagens e desvantagens. E mesmo que às vezes algum nível de algum traço seja mais vantajoso em muitas situações na sociedade que a gente vive hoje, de maneira geral, o que vai dizer se a sua personalidade é boa ou ruim é o ambiente em que você está inserido. Mas entenda, a sua personalidade ela não é uma sentença, ela não é uma determinação de que você sempre vai ser assim. Ela é formada em grande parte sim pela sua genética, mas a gente consegue modular ela um pouco conforme a gente vai vivendo. É importante você ter na sua mente, você ter isso na sua cabeça, de que você consegue ir vivendo e fazendo alterações para evoluir essa personalidade da forma que for melhor para você. Isso não é fácil, a gente tem um certo limite ali onde a gente consegue mudar essa personalidade dentro do que a gente já tem, mas o mais importante aqui para você começar a pensar é se a sua personalidade não está sendo negativa só devido ao seu ambiente que você pode alterar. Agora entrando na teoria da personalidade em si, chamada de os 5 grandes traços de personalidade, ou também do inglês The Big Five. Essa é a única classificação de teoria bem aceita hoje pelos cientistas, que tem um consenso em relação à assertividade dela e que já foi testada em vários lugares do mundo, já foi muito bem pesquisada. E, inclusive eu estou deixando um artigo aí na tela que fala tudo sobre ela, desde a história de como ela foi construída, esse trabalho aí que já tem mais de 50 anos que está sendo feito por vários cientistas diferentes, como ele foi testado estatisticamente, como ele foi testado culturalmente e mais as outras evidências em relação à parte cerebral em si. Enfim, essa teoria é a mais aceita nesse momento e se você quiser se aprofundar é só acessar esse artigo aí. Então vamos lá. Esse nome é exatamente porque a análise da personalidade é dividida em 5 grandes traços, que dentro deles nós temos 2 facetas, 2 aspectos específicos dentro de cada traço. E a gente consegue entender a personalidade a partir de algumas descrições, algumas perguntas, como um questionário mesmo, onde você vai se identificando como um alto nível desse traço ou um baixo nível nele. E lembrando que um alto nível não quer dizer bom e um baixo nível não quer dizer ruim. É só o quão intenso ou quanto sutil ou suave é esse traço de personalidade em você. Primeiro eu vou te falar o nome de cada um desses traços e depois eu vou entrar no detalhe em cada um deles. Primeiro a gente tem a extroversão, depois a gente tem a abertura, depois a conscienciosidade, a amabilidade e por último o neuroticismo. Começando pelo traço de extroversão, a extroversão é o nosso reino de emoções positivas. As emoções positivas basicamente nos levam a se aproximar de alguma coisa. Ela nos dá aquela sensação positiva de continuar caminhando e continuar buscando algo, seja lá o que ele for. Esse traço ele é dividido por assertividade e entusiasmo, mas de maneira geral uma pessoa que tem a extroversão muito alta é aquela pessoa que geralmente está animada, é uma pessoa que ri mais fácil, que se diverte mais facilmente, que sente as energias recarregadas por fazer uma atividade com muitas pessoas, uma atividade muito agitada. É aquele seu amigo que vive buscando por mais estímulos, que vive sempre mais para frente, tem aquele acolhimento caloroso, né? Tá sempre com todo mundo ali e geralmente é mais proativo nas situações. Esse é aquele clássico perfil que geralmente o pessoal busca para vagas de vendas. E não é que se você tiver um baixo nível de extroversão você não consiga trabalhar nessa função, mas provavelmente vai ser muito mais custoso e você vai ter muito mais dificuldade nisso. Mas falando de uma pessoa com baixo nível de extroversão, que ela pode também ser chamada de introvertida, é aquela pessoa um pouco mais na dela, que prefere ir para eventos ou para situações onde não tenha muitas pessoas e que depois de algum evento social que é muito agitado e com muita gente, geralmente só quer ir para sua casa, ficar um pouco sozinha e um pouco em paz. Mas repara que eu falei que o introvertido, ele não é tímido, tem mais vergonha e muito menos que é uma pessoa mais infeliz.
é só uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais dela, um pouco mais branda, entendeu? Agora partindo para o segundo traço, que é a abertura a experiências, o próprio nome já nos dá algumas dicas ali de como é uma pessoa com alto nível desse traço, né? Ele é dividido pela faceta da receptividade ou abertura por si só, e a outra faceta do intelecto. Alguém com esses dois aspectos da abertura muito altos é aquele tipo de pessoa que geralmente curte arte, gosta de ideias um pouco mais abstratas, como ideias filosóficas, é uma pessoa que curte uma abstração de forma geral, tem maior criatividade e também geralmente tende a aprender mais rápido as coisas. Além disso, uma pessoa com alto nível de abertura costuma ser bastante progressista, bastante curiosa, que gosta de entender novas ideias, é uma pessoa que às vezes fica até meio viajando na maionese, prestando atenção em alguma coisa ou até nas suas próprias ideias. E o oposto disso, uma pessoa com baixo grau de abertura, é aquela clássica pessoa um pouco mais quadrada, fechada a novas ideias, que não se dá muito bem com modelos abstratos ou muito soltos. É uma pessoa que gosta de tudo mais simples e mais concreto. De um modo geral, essa é uma pessoa que tende a ser mais conservadora nas ideias e um pouco mais prática na ação. Eu acho que você está começando a se identificar e identificar as outras pessoas à sua volta, né? Esse conteúdo aqui é muito interessante da gente entender mesmo. E também já deu para entender que aqui não é conteúdo de bobeira, que tem conteúdo completo e que eu trago ciência para vocês. Então não esquece de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho para você não perder a segunda parte desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo aqui com alguém que vá se interessar por esse assunto, que realmente é algo muito legal de se saber. Agora entrando no terceiro traço, a gente vai falar um pouco sobre a conscienciosidade. O nome dele é um pouco estranho, mas é um traço que geralmente as pessoas almejam e que geralmente, se tem um nível um pouquinho mais alto, é muito elogiado por aí. Dentro dele existe o aspecto de diligência e o aspecto de ordem. Mas o porquê que as pessoas costumam elogiar alguém que tem um alto nível disso? É simplesmente porque as pessoas com alto nível de conscienciosidade são aquelas pessoas extremamente organizadas, pessoas que têm tendência a seguir uma tarefa pela ordem correta dela, pessoas que têm costume de ter agenda, pessoas que têm um pouquinho mais de autodisciplina e acabam conseguindo controlar melhor os seus impulsos em prol de se encaixar ou de fazer o que é certo naquele momento. Ou seja, o clássico caso daquela pessoa que não mede esforços para ver algo realizado. Geralmente a gente chama de trabalhador, de esforçado, e tem muitos elogios para esse traço, né? Porque afinal, uma pessoa com esse traço muito alto consegue atingir melhor as suas metas e é um pouquinho mais organizado, que ajuda bastante na vida dela. É bem um perfil de uma pessoa que trabalharia bem com exatas, por exemplo, em uma contabilidade. Ali o ideal é ser realmente tudo regradinho, tudo na ordem e bem detalhista também. Já o oposto seria aquela pessoa mais dinâmica, né? Que costuma dizer que se ajeita, que se organiza ali dentro da própria bagunça e que às vezes tem um pouco de dificuldade de manter o foco em uma só tarefa para realizar aquilo ali até atingir o objetivo. Mas isso parece um pouco ruim comparado com essa questão de trabalhar numa contabilidade, por exemplo, mas pode ser muito interessante em um outro tipo de emprego, como numa empresa mais dinâmica, que muda toda hora, que não precisa ficar se preocupando com regrinha e sim com o resultado final. Eu gosto sempre de trazer um exemplo para o bom e um exemplo para o ruim, para você entender e para você colocar na sua cabeça que não tem um lado certo ou lado errado, tudo depende da situação. Enfim, partindo para o quarto traço, a gente vai falar um pouco sobre a amabilidade, que também é muito conhecida como agradabilidade ou até mesmo como socialização. Dentro desse traço, a gente vai encontrar o aspecto de compaixão e o de polidez. Mas, no geral, uma pessoa com esses traços mais altos é aquela pessoa que tende a ser muito altruísta, é uma pessoa que entende muito bem os problemas dos outros, é uma pessoa que muitas vezes até deixa de fazer a sua vontade para ajudar outra pessoa. No geral, essas pessoas confiam nos outros muito mais facilmente e têm uma capacidade de empatia mais elevada.
Esse é um perfil de uma pessoa mais caridosa, que tem bastante cuidado com as outras pessoas. Além disso, uma questão que é muito comum de se ver nesse perfil é a pessoa ser um pouco mais modesta, um pouco mais retida, evita ficar quebrando situações ali, se opondo a autoridades, é uma pessoa mais branda também nesse sentido e evita qualquer tipo de problema com outras pessoas. Já no caso de uma pessoa com baixo grau desse traço, é aquela pessoa que costuma dar mais valor para os seus próprios interesses, nem sempre está interessado e nem sempre é válido as dores e os problemas dos outros e costuma prezar das coisas estarem certas, preto no branco, mesmo que isso precise às vezes de um confronto, ela não vai levar ali, numa boa e levando as coisas só para não ter um problema. De um modo geral, a gente pode dizer que seria uma pessoa mais crítica e fria nos seus julgamentos. E talvez pareça que uma pessoa com alto traço é maravilhosa e que a pessoa de baixo traço é uma pessoa ruim, mas lembre-se de que tudo depende da situação. As pessoas com alto traço, por exemplo, elas costumam confiar em excesso nas pessoas, dão confiança muito fácil e por vezes até passam por algum tipo de problema em prol de ser um pouco mais agradável ali na situação. Ela acaba se dando mal tentando não arrumar um problema. E da mesma forma, um grau baixo de amabilidade pode ser bom sim. Imagina, por exemplo, para um advogado ou para um comprador da sua empresa que tem que ali lutar com unhas e dentes para conseguir o melhor preço para você, para a sua empresa, para o seu negócio. Essa pessoa vai agir melhor nessa situação. Ou às vezes até por uma questão pessoal, onde precisa ser um pouquinho mais frio, um pouquinho mais racional para resolver algum tipo de problema. Esse é um traço que costuma dividir aí opiniões de qual seria o melhor lado dele, mas como sempre, cada traço tem sua vantagem e desvantagem. E partindo para o último e longe de ser o menos importante, a gente vai falar sobre o neuroticismo, que é o traço de personalidade que diz respeito às nossas emoções negativas. Mas não se engane pelo nome meio pejorativo quando se fala emoção negativa. Elas são muito necessárias para a nossa sobrevivência e, de um modo geral, elas fazem a gente dar um passo para trás ou parar quando a gente se encontra em uma situação potencialmente nociva. Imagina se você não tivesse medo e nem dor. Uma pessoa que não tem a capacidade de sentir essas duas emoções diminui até a sua expectativa de vida. Essas emoções negativas são essenciais para nós. Então, dentro do neuroticismo, nós temos a faceta da passividade e da volatilidade. Mas, de uma forma geral, uma pessoa que tem altos níveis nessas duas facetas, nesse traço como um todo, é uma pessoa que tende a ser muito mais tensa, é uma pessoa que muitas vezes é mais nervosa, que identifica problema nas coisas de maneira muito mais fácil, acaba ficando mais desconfortável com qualquer situação mais facilmente. É aquele estereótipo da pessoa caótica e que vê problema em tudo. Além disso, por resposta a todas essas emoções negativas, por vezes essas pessoas vão ter reações mais passivas, como sentir um pouquinho mais de ansiedade do que as demais pessoas, ou às vezes até alguns traços de depressão, como ficar mais para baixo, ou ela pode ter reações mais agressivas como resposta a isso, como ser mais hostil, mais agressivo em si e acabando sendo mais impulsivo também. Ambos são respostas frente a essas emoções negativas que a pessoa que tem essa personalidade enfrenta. Uma é uma resposta um pouco mais interna de resolver isso e a outra é uma resposta mais externa. É por isso que muitas pessoas desejam diminuir o seu nível de neuroticismo. No mundo que a gente vive hoje, acabam que essas pessoas têm um pouco mais de problema, ela acaba ficando um pouco mais desconfortável de forma geral. Porque são muitos estímulos, é tudo muito agitado, muito corrido e que traz muita imprevisibilidade muitas vezes. Acaba que essas pessoas sofrem um pouquinho mais. Inclusive, existe até uma correlação de pessoas com alto nível de neuroticismo e o desenvolvimento de problemas como ansiedade e depressão clínica, que você vai precisar realmente de um tratamento, não é só um pouquinho de ansiedade a mais. Existe essa correlação por causa dessa questão do envolvimento dessa pessoa, dessa personalidade com o ambiente que a gente tem hoje.
Mas, como sempre, também tem o outro lado da moeda. As pessoas com esse neuroticismo alto costumam ser mais cuidadosas, não são pessoas que geralmente se colocam em situações de risco. De forma geral, são pessoas que trabalham, que agem de forma mais segura e mais certeira. Com todas essas informações, eu acredito que você já tenha começado a se identificar e identificar as outras pessoas. Mas lembre-se de que esse primeiro vídeo aqui, ele é mais introdutório para você entender o que é personalidade e como funcionam esses 5 grandes traços. Muito provavelmente você até se identificou positivamente e negativamente com o mesmo traço. Isso acontece porque tem essa questão das facetas que eu ainda não expliquei muito bem, e também você precisa entender que é um espectro dentro de cada traço. Então você pode estar aí nesse meio em algum lugar. Mas no próximo vídeo eu vou explicar mais no detalhe e vou te passar um teste para você saber exatamente qual é a sua personalidade, quais os maiores traços ou menores no seu caso. Vai ser bem interessante, então se inscreve aí para não perder esse próximo. Não esquece de compartilhar com alguém que vá gostar desse tipo de conteúdo e um abraço, a gente se vê na semana que vem.